Volta a falar sobre o coronavírus. No último balanço do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul registra mais de 337 mil casos da Covid-19, com 7.043 mortes. Para falar mais sobre a situação no estado, na pandemia, também um balanço das eleições municipais, nos atende gentilmente mais uma vez o governador gaúcho, Eduardo Leite, do PSDB. Tudo bem, governador? Bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Como vai? Muito bom dia, é um prazer poder conversar com os amigos da Jovem Pan. Governador, a situação no Rio Grande do Sul em relação à pandemia, e eu pergunto já de primeira em relação às disputas pela vacina. Como o senhor está acompanhando essa oposição, principalmente dos estados com o governo federal? A gente tem o caso aqui de São Paulo do governador João Dória, que é do mesmo partido do senhor. Em que posição está o Rio Grande do Sul nessa disputa? Olha, eu confio bastante de que haverá coordenação por parte do Ministério da Saúde. Não faz sentido que não haja. O Brasil tem uma tradição de um programa nacional de imunização, com mais de 40 anos de existência e que, com bastante sucesso, garante a aquisição, a distribuição, toda a logística, né, para que chegue a todas as regiões e a toda a população as diversas vacinas que são aplicadas no nosso Programa Nacional de Imunização. Haver uma disputa entre estados para adquirir de forma individual as vacinas geraria possivelmente problemas e transtornos até parecidos com aqueles que a gente observou em relação a compras de respiradores, porque naturalmente cada estado buscaria da sua forma para fazer a aquisição. Não estou falando aqui nem em casos de corrupção, mas sim na disputa haveria certamente problemas com o preço da disponibilidade dessas vacinas e até eventualmente aquisições sem garantias de entrega, enfim. Então a gente não deseja isso e acreditamos que haverá por parte do Ministério da Saúde a garantia da disponibilização da vacina. Bom, no entanto, se não houver, né, nós temos contato, conversamos, eu e outros governadores também com o governo de São Paulo, em função do Instituto Butantan, um instituto renomado, que já é fornecedor de vacinas, inclusive para o Programa Nacional de Imunização, ter esta parceria com a Sinovac, que é a fabricante do Coronavac, para que, se for o caso, possamos, então, estruturar um consórcio ou algum tipo de ajuste para aquisição, se houver essa disponibilidade por parte do Instituto Butantan para o fornecimento dessas vacinas, como parece que haveria, uma vez que se está disponível para o Ministério da Saúde fazer essa aquisição, e é o que o Instituto Butantan e o governo de São Paulo defendem. Se não for adquirido, os governos estaduais se dispõem a fazer essa aquisição diretamente para o mais rápido possível garantir a imunização da nossa população. Mas eu, mais uma vez, saliento, pelas conversas que tive com o ministro Eduardo Pazuello, tenho confiança e expectativa na coordenação do Ministério da Saúde. Aliás, os governadores já estão até se organizando para uma nova reunião do Fórum dos Governadores com o Ministério da Saúde, no sentido de poder garantir que isso aconteça. Governador Eduardo Leite, agora a pergunta de Josias de Souza, de Brasília. Josias. Governador, muito bom dia. O ministro Pazuello fez exposições recentes, inclusive lá no Congresso. Ele informa que o governo federal faz duas apostas, né? Uma é a vacina AstraZeneca Oxford e outra alguma vacina do consórcio COVAX, consórcio coordenado pela OMS. A AstraZeneca está atrasada, teve que voltar à fase de testes e o consórcio da OMS ainda não levou à vitrine nenhuma vacina que seja efetiva. E não inclui o ministro a Coronavac no seu rol de alternativas. Eu lhe perguntaria o seguinte: que contatos o senhor mantém com o ministro? Se nesses contatos ele diz que adquirirá a vacina do Instituto Butantan, se ela for certificada pela Anvisa, qual é a segurança que o senhor tem hoje em relação ao cronograma de distribuição de vacinas do governo federal? Olha, Josias, quando eu me refiro aqui a termos segurança e confiança de que haverá coordenação do Ministério da Saúde em relação à vacina, seja ela qual for, né? É claro, como você observou, a vacina que o Ministério tem já um protocolo de intenções, é a de Oxford, a AstraZeneca. O Brasil participa desse consórcio também internacional de países através do chamado COVAX, e há, então, essa expectativa de que essa vacina será disponibilizada. Tenho segurança que haverá disponibilidade de vacina.
O ponto objetivo é que, ao que tudo indica, a Coronavac, né, do laboratório Sinovac, na parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, parece estará disponível antes, né, ao que tudo indica. Nós tivemos aquela reunião com os governadores e o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, naquela reunião, falou que incluiria a vacina. Depois o presidente deu o comando contrário. Enfim, houve de lá para cá uma certa confusão e, ao mesmo tempo, um arrefecimento dos ânimos. Nós, inclusive, buscamos, junto aos presidentes do Congresso Nacional, na verdade, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, intermediação para que houvesse essa sensibilização do presidente no sentido de, sem preconceito algum, poder garantir a compra da vacina que mais rapidamente for disponibilizada, desde que, claro, ninguém está pedindo para comprar vacina que não seja certificada e liberada pela Anvisa, ninguém está pedindo para passar por cima dos protocolos, mas estamos pedindo sim que haja essa celeridade e que, se esta vacina for disponibilizada antes, ela seja alcançada aos estados. E há a expectativa de que isso possa acontecer. Os sinais que foram emitidos seriam de que o arrefecimento de ânimos políticos poderia significar superar este quadro de confusão aí gerado desde aquela reunião de cerca de um mês e meio atrás. Governador Eduardo Leite, agora a pergunta de Mark Souza, de Curitiba. Mark. Governador, a sua fala é muito mais ponderada e pautada aí no entendimento nacional, né? Inclusive, relatou que conversa com o ministro para que o Ministério da Saúde faça a coordenação nacional, mas o senhor também fala em consórcio de estados. O Paraná, na região sul, tem o convênio com a Rússia na vacina Sputnik. Pode ser uma opção, o sul do país, por exemplo, fazer um consórcio e comprar a vacina russa? Como eu disse, toda a vacina que for certificada, garantida pelos exames, por todos os testes, os protocolos, garantida pela ciência, né? Nós temos bons especialistas no Brasil, nós temos uma cultura e uma tradição, temos capacidade técnica de aferir se uma vacina é segura ou não. Então, se esta vacina também passar por todos esses testes, não há, na minha visão, por que ela também não viria a estar dentro de uma lógica de aquisição de forma consorciada, se for o caso. Mas, mais uma vez, eu confio no Programa Nacional de Imunização, que já funciona bem, como o grande instrumento nesse nosso enorme país continental para garantir a melhor logística, a melhor capacidade de levar a vacina à população. Governador, primeiro eu passo alguns dados, peço até que o senhor confirme. O Rio Grande do Sul ultrapassou os 7 mil mortos pela Covid, tem mais de 300 mil casos, 309 mil recuperados, sempre bom lembrar, e 80% de leitos de UTI em geral ocupados. Como estão as regras de flexibilização no estado e como devem estar até o fim de dezembro, começo de janeiro? A gente lembra também que os estados vizinhos Paraná e Santa Catarina, temos noticiado, têm imposto inclusive toque de recolher e regras de proibição de consumo e venda de bebida alcoólica em determinado período. Olha, Adriana, a gente tem aqui no estado, nesse momento, como você falou, são 337 mil casos confirmados, né, e 7 mil óbitos nesse momento aqui no estado, registrados. Nós, depois de termos observado um crescimento entre junho e julho, tivemos em agosto uma estabilização no patamar alto de internações e também nos óbitos, no número de óbitos. Depois, ao longo do mês de agosto e setembro, a gente observou a redução das internações, estabilizou num patamar mais baixo ao longo do mês de outubro, e a partir do início de novembro começou a crescer novamente o número de internações. E neste momento a gente tem mais pessoas internadas em leitos clínicos, ou seja, os não UTI, e em leitos de UTI confirmadas para o coronavírus do que aquele momento do pico. Então já temos mais pessoas internadas, confirmadas e suspeitas para o coronavírus neste momento do que tínhamos lá naquele momento mais grave de julho, que foi o momento crítico aqui para o Rio Grande do Sul, como foi para os estados do sul do Brasil. E é nesse sentido que a gente tem emitido os alertas
desde algumas semanas já. O Estado tem um modelo que chamamos de distanciamento controlado, que aliás foi pioneiro no Brasil, e depois vários estados também seguiram o mesmo modelo, de identificando a partir de indicadores o nível de risco de cada uma das regiões do Estado, e assim estabelecer protocolos que devem ser observados pelas atividades econômicas. E nesta semana, reunido com os prefeitos, nós estabelecemos, né, algumas restrições, principalmente de festas e eventos. Os bares e restaurantes podem funcionar até às 22 horas, sem música ao vivo, sem transformar-se numa festa, em confraternização. Nós não restringimos o comércio neste momento aqui no Estado, mas temos esta firme determinação de reduzir as interações entre as pessoas. E também a nossa polícia militar está apoiando as prefeituras em tarefa de fiscalização, com a restrição também, inclusive das praias, de parques, para evitar aglomerações. Eu entendo que o que principalmente foi determinante para haver esse crescimento de casos é a própria chegada aí do verão, a primavera, a chegada do verão que se aproxima, dias mais longos, temperaturas mais altas, o cansaço da população com as restrições, a redução do número de casos, a perspectiva da vacina também gera uma falsa percepção de que estamos já terminando esse processo da pandemia. E, claro, o processo eleitoral também, de alguma forma, acabou interferindo nesse sentimento de que as coisas estavam normalizadas. Então, somados todos esses fatores, gerou essa percepção, e por isso a gente busca agora a conscientização da população de que ainda não podemos voltar àquele normal como nós conhecíamos. Governador, para fechar, falando um pouco sobre política, uma semana depois praticamente do segundo turno da eleição municipal, que recado fica do eleitor que foi votar no último domingo principalmente, e o PSDB se insere de que maneira já nessa discussão para 2022? Olha, acho que a eleição municipal é muito focada, muito centrada na capacidade de resolver os problemas da cidade, né? Eu fui prefeito, tive a felicidade de ser prefeito da minha cidade, Pelotas, aqui, que é a terceira maior cidade do estado, e o eleitor, o cidadão, né, quando decide o seu prefeito, ele quer saber quem vai arrumar a sua rua, vai garantir a limpeza pública, a saúde, os postos de saúde, as escolas do município, e está focado em quem consegue resolver os seus problemas. Então, de certa forma, o recado que emerge das urnas, aí eu entendo, neste momento, ele é um recado justamente que o eleitor quer resultados, e entende que esta polarização política entre extremos de esquerda e direita não está resolvendo os seus problemas. Então, a ideologia, o colocar uns contra os outros, isso não resolve o seu problema. Ele quer saber do que vai efetivamente melhorar na sua vida. E dessa forma, parece, né, há um fortalecimento do centro democrático, da ponderação, da sensatez, da sobriedade, que espero possa se refletir também lá em 2022. O PSDB, embora tenha reduzido o número de prefeituras no geral do Brasil, sai forte com grandes prefeituras, entre elas a de São Paulo, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós vencemos em 5 das 10 maiores cidades do estado. Na capital nós não tivemos a recondução do prefeito, mas ganhamos em Pelotas, em Santa Maria, em Viamão, em Novo Hamburgo e em Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado. Todas as outras cidades em que o PSDB governava, dessas grandes cidades, foram reconduzidas. Então isso dá ao PSDB capacidade de ser um player importante em 2022. Mas o importante para mim é que nós consigamos reunir ao máximo, né, este centro, como eu disse, que não significa ausência de posição. Eu, particularmente, e o PSDB, tem posições muito claras sobre o tamanho que o Estado deve ter, sobre privatizações, sobre reformas. Isso não significa não ter posição, estar no centro. Significa ter posição, mas respeitar quem pensa diferente e buscar aglutinar, buscar juntar forças para resolver os problemas das pessoas, com respeito, principalmente, às opiniões alheias. E assim eu espero que esta linha de atuação política chegue fortalecida em 2022 para que tenha uma candidatura competitiva e que possa ajudar o Brasil nos anos seguintes. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. Mais uma vez, governador, obrigado pela atenção e bom fim de semana. Até a próxima. Muito obrigado.